Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Vamos para a segunda pergunta. Visitantes e inquilinos podem ser multados, Wanda? Visitantes e inquilinos podem ser multados? Boa pergunta, né? O poder disciplinar do síndico é um poder restrito, não é um poder ilimitado. Eu costumo dizer que o poder disciplinar do síndico ele pode ser dirigido para 3 situações, e tão somente estas. Número 1, para os condôminos. Então, os condôminos estão sob alcance do poder disciplinar do síndico. Número 2, para os empregados do condomínio, porque os empregados do condomínio podem praticar transgressões ao contrato de trabalho e, naturalmente, o síndico, como representante do condomínio, que é o empregador não é o síndico, o empregador é o condomínio, mas o síndico representa o condomínio, pode também aplicar penalidades, aquelas previstas na CLT, para os empregados em função de transgressões contratuais. E a terceira possibilidade de aplicação de penalidades é as empresas contratadas que prestam serviços ao condomínio. A depender da forma como o contrato foi redigido, eu como advogado, que, assim como você, assessoro condomínios, eu tenho sido muito insistente em fazer a revisão de contratos, sempre deixando para o síndico a possibilidade de estabelecer uma cláusula punitiva, uma cláusula penal no contrato, para que aquela empresa, eventualmente não cumprindo com a sua obrigação contratual, se sujeite a uma penalização. Mas isso tem que estar no contrato, sob pena de invalidade. Portanto, os inquilinos, os visitantes, os não moradores e, portanto, não condôminos, estes não podem ser punidos diretamente pelo síndico, mas eles podem ser alcançados pela penalização, particularmente os inquilinos. Por quê? Os locatários, eles assumem deveres por força do contrato de locação. A maioria dos contratos de locação residencial, por exemplo, também alguns comerciais, estabelecem para o locatário o dever de arcar com as despesas condominiais, particularmente as despesas condominiais ordinárias, e isso tem sido aceito, tanto pela doutrina, pela jurisprudência. A mesma possibilidade se dá para o pagamento dos tributos, e, portanto, se a causa daquela transgressão foi o comportamento do locatário, vamos imaginar, o locatário fez festa altas horas da madrugada, desrespeitou o horário do salão de festas, ou fez essa festividade dentro da sua unidade privativa. Naturalmente que ele, locatário, praticou uma transgressão às normas condominiais. Na verdade, o síndico não vai punir o locatário, ele vai estabelecer a punição para o condômino, que é o titular do direito de propriedade. Porém, essa multa, eventualmente cogitando-se de uma multa, nesta hipótese, ela haverá de ser paga, em última análise, pelo locatário, por força do contrato de locação. Agora, olha que curioso, se porventura esse locatário não pagar esta multa, o condômino terá que pagar, porque quando um condômino loca uma unidade e ele está exercendo um desdobramento do direito de propriedade, diz o Código Civil que quem tem propriedade tem direito de uso, tem direito de fruição, tem direito de disposição, em alguns casos até de destruição do imóvel. Não é no caso dos condomínios, claro que não. Mas o direito de fruição, ele permite ao condômino, por exemplo, alugar o imóvel e fruir, né, os frutos civis, cujo maior exemplo é o aluguel ou os aluguéis. Então, quando ele exerce essa atividade, que não é necessariamente uma atividade econômica, mas é uma atividade que traz renda, ele assume alguns riscos. Então, toda vez que nós atuamos, que nós agimos, que nós fazemos no mundo exterior, nós assumimos riscos, né? Se eu sair da minha casa dirigindo o meu carro, eu assumo um risco. Se eu sou proprietário de um imóvel, eu alugo um imóvel para uma pessoa. Se esta pessoa praticar uma transgressão condominial,
eu devo colocar lá no contrato uma cláusula que ela fica responsável por pagar aquela multa e passa a ser um dever do locatário. Mas, como a atribuição da prática transgressional se vincula à unidade e não à pessoa do transgressor, nesse tocante, em última análise, o condômino também será responsável. Mas eu queria abordar duas questões que você falou, que eu achei muito bacana, quando você falou de uma hipótese, né? A do síndico, por exemplo, presenciar a transgressão. Outro dia desse, um síndico me perguntava: doutor, não precisa dar ampla defesa nem contraditório para o condômino, porque eu vi, eu presenciei, eu sou a testemunha ocular de que ele transgrediu as normas do condomínio, né? Pois é, isso é o que se chama de fato notório. O fato notório, antes da Constituição de 88, permitia que você pudesse, pelo fato notório, punir diretamente. No entanto, com o advento da Constituição de 88, o direito ao contraditório e ampla defesa passaram a ser prerrogativas indissociáveis dos acusados. E um condômino, ele pode ser acusado de praticar uma transgressão. Então, mesmo o fato notório, mesmo aquela transgressão, digamos assim, vista por todos, filmada, documentada, com testemunhas, né, em grande número, ela tem que ser objeto de uma notificação, tem que ser objeto de uma imputação. E eu estou aqui nas minhas mãos aqui com uma defesa, lógico que eu não vou mostrar, né, mas eu só vou mostrar o verso. Olha que coisa, Vânia, 3, 4, 5, 6 laudas de defesa, ou seja, olha o grau de judicialização que os condomínios chegaram. Então, naturalmente, um síndico teria muitas dificuldades de rebater uma defesa com 6 laudas que foi feito por um morador que é advogado. Então, vejam vocês, nós temos aí no Brasil mais de 1 milhão de advogados. Quem não é advogado conhece um, e temos visto aí condôminos socorrerem-se de advogados para elaborar suas defesas. Portanto, elas se transformaram em instrumentos técnicos que exigem a participação de advogados. Portanto, os condomínios hoje não podem abrir mão de ter uma assessoria jurídica diferenciada, especializada em direito condominial, porque o grau de sofisticação da gestão ele está muito elevado. E eu digo mais, a tendência é se transformar em algo cada vez mais difícil, cada vez mais litigioso e, como eu sempre digo, né, os condomínios, eles são recortes da sociedade, eles são micro-sociedades. Se a sociedade que nós convivemos, e nós sabemos, ela está muito conflituosa e muito litigiosa, no condomínio não será diferente. Nós vamos ter essa gama de conflitos, essa gama de litígios, e eu diria mais acentuado, porque os conflitos que nós temos nas nossas vidas pessoais com pessoas em geral são normalmente distendidos no tempo e no espaço. No condomínio, as tensões e os conflitos são, digamos, dentro de um espaço mais contido, dentro de um espaço mais circunscrito. Então, essas tensões podem realmente se transformar em algo muito preocupante, né, se não forem bem conduzidas. Portanto, respondendo a sua pergunta, né, os locatários e os visitantes poderão ser impactados indiretamente, nunca diretamente. Né? Sim. Só ainda afirmando dentro do que você colocou, Wander, lembrando que nós temos, né, nós advogados e os síndicos também, respeitar a hierarquia das leis. Né? Então, a Constituição Federal, a nossa lei magna, é superior. Se ela diz que tem que ter o direito de defesa, exercer e devidamente comprovado, tem que ter, independente dessa colocação que você fez. Eu vi, fotografei, filmei, testemunhas, o prédio inteiro, não importa, está ali na Constituição.
e ela é a lei maior. Então, só mesmo somando as suas colocações, né, e realmente visitantes e inquilinos são indiretamente, o nosso, entre aspas, proprietário, né, e direito é diretamente realmente com o proprietário e indiretamente a quem dá causa. Mas é importante essa sua colocação, porque muitos, não é o inquilino que paga. Não é bem assim. Se ele pagar, ótimo, até porque ele causou, mas se ele não pagar, é o proprietário, ou seja, o condômino, né? Muito bem colocado aí. Então, só esse adendo aí que eu coloquei, porque você já tinha respondido isso na primeira pergunta, mas como a gente também vai dividir nessas outras subperguntas, né? Lembrando que a hierarquia das leis ela tem que ser respeitada. Então, ou seja, está na convenção, mas ela não pode também, né, contrariar as leis superiores. E por aí vai, mas eu não vou ficar tecendo esse comentário, mas a Constituição é a lei maior. Então, se lá diz, temos que fazer realmente, o síndico também tem, e como você falou, importantíssimo, condomínio mais não é para amadores, né, o Wander. Aquela época em que eu sei que ainda temos, nós sabemos que trabalhamos no meio, que ainda temos muitos síndicos moradores, síndicos aposentados, que até têm capacidade pela experiência, não até pelo conhecimento, porque tem uma assessoria, uma administradora ou um advogado para isso. Mas não é mais para amadores. Então, realmente, há mais necessidade de uma profissionalização, de um conhecimento maior, não propriamente dito, um diploma, não é isso que eu estou comentando de profissionalização, mas sim um conhecimento maior e, realmente, assessoria jurídica da área condominialista, né, Wander? Porque essas, como você falou, essas 6 laudas aí da sua defesa, né, as experiências que nós adquirimos, isso não está escrito. Né? Não está em nenhuma legislação, nenhuma jurisprudência, nenhuma doutrina. Mas isso corrobora a forma da gente colocar na peça processual, né, e fazer ali a conexão com as legislações ou com, né, as defesas dentro da jurisprudência e doutrina e súmulas que são pertinentes. Então, realmente, o síndico é necessário e deve ter assessoramento jurídico para tudo, nem que seja previamente, como é o nosso caso, você citou e eu também, ou até em caso pontual, né? Contrate um, se não tem, contrate um, que é para que amanhã, né, não tenha um problema maior do que o hoje.